Grata sou eu, Senhor, por mais uma oportunidade que Ele permite à nossa vida. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, agradeço meu esposo, minha família. Quero agradecer rapidamente o grupo de mulheres que intercederam pela minha vida, pela minha saúde. Graças a Deus, o Senhor deu vitória, hoje estou bem melhor, para a honra e glória do Senhor. Enfim, eis-me aqui, Senhor. Creio tão somente que o Senhor vai continuar agindo em nosso meio, falando. De nós nada temos, mas o Senhor traz através da Bíblia a luz dele para transmitir para a sua amada igreja. Os irmãos, por gentileza, se põem de pé, peguem a Bíblia, abra por favor no livro de Jó. Nós vamos ler nessa noite o capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versos de número 5, em nome de Jesus. Todos encontraram? Quero desde já também deixar uma saudação a todos os irmãos, não importa o seu credo religioso, a todos vocês que estão online, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus também. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus trouxe a luz divina à nossa vida com um tema muito sugestivo e eu diria que também um tema bastante forte sobre a integração da família. A dizer assim: restaurando o altar na família. Restaurando o altar na família. Vocês acreditam que Deus pode restaurar o altar da sua família? Verdadeiramente, você acredita que o Deus que você serve, que é um Deus todo-poderoso, Ele pode restaurar o altar na sua família? Muitas pessoas que estão aqui, nesse plenário, nessa noite, talvez ela não traz nenhuma queixa sobre a sua vida familiar. Está tudo bem? Vida financeira? Joia. Vida conjugal? Joia. Filhos? Tudo perfeito, maravilhoso. Talvez você está aqui, você não tem nenhuma queixa que se volta no aspecto familiar da sua vida. E contraditório a essa fala, talvez há pessoas que estão aqui, que você até mesmo não tem força
de crer no seu coração, na sua alma, que esse Deus que nós estamos pregando, que esse Deus que nós conhecemos, que é o Deus vivo, que Ele pode restaurar a sua família. Mas Deus, se Ele achar no fundo do seu coração nessa noite, no fundo da sua alma nessa noite, um resquício de fé, Ele pode pegar essa fé pequena e restaurar o altar sobre a sua família. Lemos aqui esse livro maravilhoso que nos traz a vida desse homem reto, íntegro, temente a Deus. Igreja do Senhor, é impossível falar-se de caráter sem falar do servo Jó. É impossível falar de uma conduta diante de Deus irrepreensível sem entrar na vivência no livro de Jó, que a Bíblia nos traz com total clareza. É impossível, igreja, falar de uma fidelidade extrema sem lembrar deste homem reto diante de Deus, por nome Jó. Homem rico, fiel, temente e também foi sacerdote do seu lar. Jó era um grande pai e sacerdote na sua própria casa. Jó era um homem mais rico de todo o Oriente, que não são as minhas palavras, mas são as palavras do Senhor, que está escrito na Bíblia, a qual toda a igreja leu. Ele era um dos homens mais ricos de todo o Oriente. Mas a sua maior riqueza não estava em todos os bens que Jó possuía. Ao meditar no capítulo de número 1 até o verso de número 5, e por aí adiante, dá a entender que Jó era muito rico. Jó tinha muitas posses, muitos bens, mas ele tinha uma preocupação extraordinária com o bem-estar também da sua família. Ele tinha tudo que qualquer um de nós gostaríamos de ter hoje. Porque ter bênçãos não é pecado. Ter riquezas, desde que seja na honestidade, não tem nenhum pecado. Porém, o que nos chama a atenção é que Jó tinha uma preocupação extraordinária de cuidar da vida espiritual dos seus filhos, do bem-estar espiritual dos seus filhos. E o que assusta um pouco, mas é a verdade, talvez não seja o seu caso, de que muitas pessoas se preocupam apenas com o bem-estar da família em aspecto de finanças, em aspecto da sociedade, em aspecto de dar um bom estudo. Isso é importantíssimo. Se você tem condição, invista num bom estudo para os seus filhos, invista numa boa profissão para a sua família, mas existem situações que as pessoas elas vivem num mundo superficial, preocupado apenas com a aparência do bem-estar social, de uma boa vida financeira, de uma boa faculdade, mas esquecendo de que o principal é necessário preocupar-se com a vida espiritual da nossa família. Diga para alguém, por gentileza, você tem preocupado com tantas coisas? Pergunte, por favor. Mas você tem se preocupado com a vida espiritual da sua família? Não, para quem almoçou hoje, entregou jejum ontem, hoje no jejum, está muito deixando a desejar. Melhor isso. Diga, por favor, você tem se preocupado com tantas coisas, mas você tem preocupado com a vida espiritual da sua família? Jó
um homem totalmente temente a Deus. Por isso ele desejava que seus filhos também temessem ao Senhor. Temor a Deus é uma total reverência, um respeito gigantesco para com o nosso Deus. Para isso, Jó manifestava sua fé em obras. Existem aquelas pessoas que manifestam a fé apenas por palavras. Contraposto, existem aquelas pessoas que manifestam sua fé através de obras. Ora, que grande obra Jó manifestava sua fé, orando e sacrificando a favor dos seus filhos. Essa atitude de Jó serve de exemplo para todos que desejam ver a sua família honrada por Deus, para todos que desejam ver a sua família abençoada por Deus. Igreja, dizer que oramos, qualquer um pode dizer, mas é necessário que nós manifestemos a nossa fé através da obra, da oração, em favor da nossa família. Porém, para restaurar o altar na família, e talvez o altar familiar na sua vida esteja em ruínas, o Senhor é que sabe. É necessário, em primeiro lugar, antes de eu querer restaurar o altar familiar, é necessário que o altar pessoal esteja em ordem. É necessário que eu esteja de verdade buscando a Deus com o meu altar na presença do Senhor em ordem, em jejum, em oração, em renúncia, em santificação diante de Deus. É necessário que o meu altar, em primeiro lugar, esteja restaurado, edificado, limpo diante do Senhor. Por quê? Quando o altar pessoal é restaurado primeiro, há sintomas positivos na minha e na sua vida. Se o altar pessoal não estiver em dia, não estiver lenha queimando em todo o tempo, espiritualmente dizendo, nós não teremos força de sacrificar pelos nossos filhos. Se o nosso altar não estiver edificado em primeiro lugar diante de Deus, nós não teremos motivação para pagar um preço pela nossa família. Não teremos. Não teremos. É impossível que isso venha a acontecer. Diga para alguém, pela segunda vez interage, por favor, diga como está o seu altar pessoal diante de Deus. Agora vai mais além e diga assim: se o seu altar pessoal não estiver em ordem, você jamais vai conseguir restaurar o altar da sua família. Mas se o seu altar porventura está sem lenha, Jesus está neste lugar, e aquele que acredita no poder dele, o Espírito Santo, tem poder de aquecer este altar com lenha espiritual para você ter vigor de lutar em favor da sua família. Não tem como eu estar com o altar desativado e querer acender o altar daquele que está do meu lado. Não existe. Isso é contraposto à Bíblia, não existe. Muitas vezes nós queremos consertar o altar no seio da família, mas a família está olhando para nós e dizendo: você quer consertar o quê? Se eu não vejo você orar, eu não vejo você jejuar, eu não vejo você ler Bíblia, eu não vejo você louvar, eu não vejo você adorar, eu não vejo você ter comunhão, eu não vejo nada. Vai querer consertar o quê? É tão fácil cobrar de alguém quando não se faz nada acontecer.
É muito fácil trazer regras dentro da família quando eu não estou fazendo nada acontecer. O que estamos fazendo acontecer para gerar bem-estar espiritual para a nossa família? Muitas vezes trazemos um caderno de críticas desse tamanho, mas não conseguimos pegar o caderno de críticas e orar pelo menos 3, 4 horas pelo altar familiar. Impondo regras, impondo cobrança, impondo crítica, não chegará a lugar nenhum. É necessário que a igreja do Senhor siga a Bíblia, não siga a mim, siga a Bíblia, siga o exemplo desse grande homem de Deus que fazia tudo para que o altar na sua família não entrasse em ruínas. Sintomas de quem está com o altar pessoal em dia. Um dos sintomas, porque a gente tem muita coisa para fazer. Quando estamos com o altar pessoal restaurado, o nosso coração, ele não consegue voltar para mais nada a não ser para aquilo que é de Deus. Quando estamos com o nosso altar pessoal restaurado, nós só conseguimos desejar aquilo que é de Deus para a nossa vida. Segundo sintoma de quem está com um altar em ordem diante de Deus. O pecado já não domina a vida dele ou dela. O pecado perde a força e ganha o espaço da total comunhão na presença de Deus. Não tem como. A pessoa, ela ter um altar restaurado, o altar pessoal em primeiro lugar, e ela desejar as coisas que Deus não gosta. Não tem como eu dizer que meu altar diante de Deus está sendo recebido o sacrifício pelo Senhor, se eu ainda desejo as coisas que o Senhor não deseja. Se eu ainda quero aquilo que o Senhor não quer para a minha vida. E quando o altar está em ordem diante de Deus, o pecado, ele perde as forças. E a pessoa, ela tem uma mudança radical. Ela anseia em estar na presença do Senhor. O quanto mais ela puder, ela anseia isso. Por quê? Porque o contato, a intimidade, a comunhão entre essa pessoa e Deus foi totalmente restaurada. E eu libero uma palavra, que hoje o Senhor há de restaurar a comunhão, há de restaurar a intimidade, há de restaurar tudo aquilo que você pensa que está perdido, porque o nosso Deus é um Deus que não falha. Bata no seu peito assim e diga: Senhor, se porventura o meu altar pessoal estiver em ruína, me ajuda a consertar. Sem altar pessoal, é impossível ter um altar na família. Muitos lares, igreja, estão espiritualmente apagados, em total ruína, porque não está agindo como Jó agiu a favor dos seus filhos, das suas filhas, da sua família. O altar está apagado, pois a adoração a Deus dentro do lar há muito tempo está esquecida. O altar da adoração, da genuína oração, perdeu para outros altares de adoração que não agradam ao Senhor. Infelizmente, muitos lares perderam o altar da adoração, perderam o altar da comunhão, perderam o altar da leitura bíblica, perderam o altar do jejum, perderam. E quando se perde uma fatia espiritual, se perde muita coisa nessa vida.
Quando se perde um percentual da vida espiritual, corre-se um risco de perder tudo nesta vida. A pergunta do Espírito Santo, porque ele já pregou para mim em todo esse dia, é para todos que aqui está. Quanto tempo faz que você não ora pelos seus filhos? Deus não está dizendo orar na igreja, orar pela manhã, orar à tarde. Sim, isso é muito bom. Mas o que o Senhor dizia a mim, quanto tempo faz que você, por exemplo, não tira aí 7 dias de jejum pela sua filha? Quanto tempo faz que você não tira aí 7 dias de consagração total pelo seu filho? Quanto tempo faz que você não tira mais pelo menos 1h30, 2 horas pelo seu casamento, pela sua vida conjugal? Quanto tempo faz? Oramos? Claro que oramos. Pegamos a nossa Bíblia, chegamos no culto, dobramos o nosso joelho, oramos ao Senhor meia hora na nossa casa pela madrugada. Mas o Senhor tem visto que as famílias estão em risco. E é necessário que a igreja se posicione. É necessário que as famílias se posicionem. É necessário que a igreja desperta. Porque quando perde, aí vai dar fé do que perdeu. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo: papai, mamãe, família, avô, avó, se levante, se posiciona. Pague preço pela sua família. Pague preço pela saúde dos seus filhos. Pague preço pelo seu casamento. Pague preço pela sua família. A família é um bem precioso que a Bíblia constituiu para mim e para você. Por favor, vamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Pois bem, pastor, eu quero uma família abençoada, eu quero que o Senhor honre os meus filhos, eu quero que o Senhor honre a minha geração, mas eu quero ficar tranquila. Não, você vai continuar tranquila, ninguém vai te obrigar a nada. Estamos tratando de assunto espiritual. Depois, ninguém te avisou. Deus está trazendo uma palavra tão tranquila, tão edificante, mas que para nós, família, se aplicarmos, o resultado vai ser, coisa tremenda de Deus. Está decidido a pagar um preço pela sua família? Está decidido ou quer continuar essa situação como está? Não depende mais de Deus nesse momento, depende de você. Quantos anos faz que você não lê mais a Bíblia para os seus filhos? Quanto tempo faz que você não lê a palavra junto com os seus filhos? É o Espírito Santo que está dando uma puxãozinho de orelha em todos nós. Quanto tempo faz que você não declara amor pelos seus filhos, pelos seus netos? Quanto tempo faz? Às vezes a gente corre para ter, conquistar, construir um belo nome na cidade. Mas o amor pelos nossos filhos está ficando aonde? Às vezes a gente acha tão fácil agir de hipocrisia, dizer para um estranho: ai, amado irmão, amada irmã. Isso é praxe, né, da hipocrisia nas igrejas global. E temos dificuldade em abraçar o nosso filho e dizer: filho, eu amo você. Filha, a mamãe ama você. E quando nós, famílias, negligenciamos um amor, o mundo abraça com as 2 mãos e com os 2 pés. Não tenha dúvida disso. Muitas vezes você acha que o seu filho queria um chocolate ontem e ele não queria chocolate, ele queria o seu abraço. Às vezes eu tenho que comprar um ovo de Páscoa mais caro da boutique. Ele só queria um abraço. Ela só queria um abraço. As pessoas se iludem que tem que preencher um buraco que continua vazio. As pessoas se enganam que elas têm que depositar bens, ao tentar preencher uma lacuna que não está preenchida. Aonde o dinheiro não cobre, aonde as falsas palavras não cobrem, aonde as promessas não cobrem, aonde as viagens não cobrem, aonde nada cobre, nada supera a falta de amor dentro de um lar. E a falta de amor
traz na alma de quem está passando por isso uma rejeição tão grande, se não houver uma correção a tempo, a sequela é para o resto da vida. Isso é pela Bíblia, isso é pela psicologia, isso é por tudo que você puxar uma via de estudo. Se não corrigir agora, quando tiver com 20, nunca mais você vai corrigir nada. Porque talvez a sua criação lá atrás foi uma criação ruim, uma criação rude, uma criação se o pai e a mãe estivessem conversando e a gente corresse na sala, era peia no lombo, até virar vergão. E às vezes, porque a gente teve uma criação rude, uma criação que deixava a desejar, a gente traz aquilo dentro da nossa alma, para a nossa família, e começa a vomitar aquilo nos filhos, começa a vomitar aquilo nos netos. Ah não, meu pai era assim, eu tenho que ser... Não, a Bíblia fala o quê? Que a partir do momento que eu estou em Cristo, que você está em Cristo, nova criatura nós somos, e que o passado já não é para a nossa vida. Ah, mas eu apanhei do meu pai, eu tenho que descer a madeira no meu filho. Não. É tempo de mudar. É tempo de conversar. É tempo de sacrificar. É tempo de orar. É tempo de diálogo. É tempo de adoração. O altar da família voltar a sair fumaça para chegar no trono do Senhor. Às vezes, como eu disse, nossa, é fácil. Irmão, amamos você. Irmã, amamos você, irmã. Mas o filho está mendigando o amor dentro da casa. A filha está mendigando o amor dentro da casa. E não adianta eu ser um anjo na igreja, um anjo no altar, e dentro da minha casa eu ser um ogro. Ser maldoso, ter palavras torpes, palavras rudes, fazer os meus filhos chorarem sem nenhuma necessidade. Ser crente aqui? Maravilha. Mas precisamos ser crente como Jó foi, dentro do seu lar, dando bom exemplo, levando palavras que edificam. Mas eu sei que Deus está trabalhando em nosso meio e vai continuar trabalhando em nome do Senhor Jesus. Diga para alguém que está próximo de você, diga, é nessa noite, Deus está nos ensinando, Deus está querendo que nós corrigimos algumas coisas no altar da família que estão deixando a desejar. Vivemos um tempo, igreja, onde as famílias estão vivendo uma total corrupção de valores morais, éticos e bíblicos. Onde a tecnologia expansiva, mal usada, tem tomado conta das casas, dos lares, das mentes e pior, tem tomado conta dos corações. Onde família é só um nome. Onde convive amor verdadeiro já não existe mais. A minha família, mas eu estou fazendo alguma coisa para esse nome ter peso no meu convívio, na minha convivência? Porém, igreja, Jó sabia o valor que tem o sacrifício pela família. Entendia o valor de consagrar sua família ao Senhor. Será que nessa noite a gente vai conseguir entender o que é isso, o que Deus está pedindo para a gente? Restaurar o altar da família é trazer das cinzas, trazer do pó aquilo que está em total ruína. Trazer aquilo que estava morto para a vida. Sua família, sua vida familiar pode estar na pior ruína, mas eu tenho uma palavra para todos nós, para você que precisa e deseja recebê-la. Jesus está aqui e Ele tem todo o poder de transformar ruínas, pó, em uma grande edificação na presença do Senhor. Altar, lugar de sacrifício. Este nome, na língua hebraica, tem um nome muito interessante que se chama Mizbah. Mizbah. Guarda isso. Quando você chegar na sua casa hoje à noite, fala, esposa, nós precisamos
urgentemente na nossa casa construir, restaurar um mizbah, lugar de comunhão. A comunhão na sua casa, sabe como está? O Senhor está falando? Cheguei do culto, tira o terno, paletó, blazer, sei como que você chama, os calçados, troca de roupa. Um vai para um lado, outro vai para o outro, até que a janta fique pronta. Um segura um aparelho celular, outro. Nem parece que estavam na igreja juntos. Parece um monte de estranho dentro da casa. Aí só vai falar, sabe que horas? A janta está pronta. Aí vai, janta. Aí saiu um pouco do celular, mas vai para a TV. Aí daqui a pouco um foi para o quarto, o outro ficou. O diálogo ficou aonde? Em lugar nenhum. Isso é um perigo. E o Senhor está falando com todos nós que aqui estamos. Com todos nós que aqui estamos. É impossível que um crente não tenha um assunto espiritual para tratar dentro da sua casa. É impossível que um crente, mesmo que acabou o culto, ele não tenha nada espiritual para tratar na sua família. É impossível. Que ele não tenha algo a se retratar, que ele não tenha um pedido de perdão a fazer, que ele não tenha uma comunhão, que ele não tenha um assunto, que ele não tenha... por exemplo, querida, que tal a gente começar uma campanha de jejum essa semana? Esposo, que tal a gente mudar a nossa rota de oração? Estamos orando por esse objetivo, vamos orar por esse? Tem hora que certos assuntos a gente não deve colocar na mesa da alimentação. É necessário a gente fechar a boca, esperar que toda a família faça a sua alimentação. Depois a gente vai tratar aquilo. Dependendo do assunto, se você tratar na hora da comida, é perigoso algum prato ou talher voar. Precisamos ter o quê? Sabedoria de Deus para tratar cada assunto sendo o seu assunto. Mas às vezes a gente fica lá, vem ver esse vídeo. Aí é uma porcaria de um vídeo. Aí ninguém lê Bíblia. Aquilo não, espiritual edificou no quê? Nada. Não que você vai ficar 24 horas ouvindo a pregação pentecostal no volume alto, atrapalhado. Não. Mas o que Deus está tratando? Altar pessoal, altar familiar, comunhão, precisa ter. Se não tem, tem que ter. Não adianta eu brilhar na igreja e dentro de casa ser uma escuridão. E Deus sabe tudo, Deus sabe todos, Deus sabe porque essa palavra, Deus sabe porque o culto dessa data, Deus sabe tudo. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele sabe tudo. Sacerdote, aquele que representa o que é sagrado, aqui no caso de Jó, no seio do seu lar, na sua família. O que se dedica às leis divinas e as ensina. Aquele que no passado era o representante do povo nos sacrifícios, o mediador entre o povo e Deus. A família de Jó, por sua vida, tinha uma base muito forte que as famílias precisam ter. Diga qual? No versículo 1, a gente encontra tudo isso. Jó tinha integridade, retidão e temor. Integridade, totalmente sincero de coração. Retidão, justiça e moralidade. Temor, reverência e respeito a Deus. Base na família. Se a família não tiver uma base edificada diante dos princípios em Deus, ela perde até esse nome de ser chamada família. Jó agia com justiça e moralidade. E talvez você possa dar uma enrugada nas suas rugas aí pelo seguinte coisa que eu vou dizer nesse momento. Muitas vezes acontece bate-boca na família, discussões, e isso cabe principalmente aos filhos, ao ponto de os filhos dizer para os pais a seguinte frase:
Que moral você tem para me corrigir? Isso é forte. Porque isso implica qual testemunho estamos dando na nossa família. E não existe nada mais sincero, nada mais verdadeiro do que filhos, principalmente se forem pequenos. Eles detonam os pais, sem dó nem piedade. Eles detonam. Talvez você vai jantar na casa de alguém e fala, filho, vai chegar a pastora. Você não fala isso, tá? Aí a pastora chegou, mãe, a pastora. Ai, mãe, conta aquela história. Joia, criança, sincera. Por isso que Jesus fala que temos que se tornar como criança. Verdadeiras até no S. Então, irmão, se você não der um testemunho, irmã, se nós não dermos um testemunho dentro da nossa casa, as suas crianças vão te detonar e você vai passar vergonha. E o que eu estou falando para vocês, o que eu estou trazendo na palavra, na Santa Bíblia, irmãos, eu não tenho nada a temer diante de testemunho, diante do meu filho, diante da minha nora e diante dos meus netos. Eu não tenho nada a temer. É corriqueiro o neto querer brincar com o avô. E inúmeras vezes o neto tem que voltar para trás porque o avô está orando. Ele vai crescer com essa mentalidade. Eu ia brincar, mas o meu avô não tinha tempo, mas era uma causa justa, porque o avô orava por mim. Qual testemunho estamos dando no altar da família? Qual é a base de integridade, de retidão e de temor e de moralidade que estamos tendo diante da nossa família? É uma coisa? É uma palavra forte. Mas tudo que é forte, sendo da parte de Deus, consegue nos mudar, nem que for uma vírgula. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder transformador na minha vida e na sua. E Jó é um homem incrível, ele se desviava do mal. Jó tinha autoridade no seu lar, pois ele não tinha brechas na sua vida, fugia do mal. Versículo de número 4 diz que os filhos de Jó tinham bons relacionamentos e eram participantes de vida social, mesmo sendo crentes. Eu aplico isso de que Jó permitia que seus filhos tivessem uma vida social, e isso é real, vou ler para vocês daqui a pouco, aplicando em quê? Eu penso que com essa retidão de Jó, sincera de coração, íntegro, temente ao Senhor, a instrução que Jó dava para os seus filhos era nota 1000. Porque não adianta eu não instruir e querer cobrar coisas que eu não faço. É a mais pura verdade. Tá certo que a gente instrui os filhos, instrui os netos, e nem tudo eles vão honrar aquilo que a gente está ensinando. Mas eu vejo que Jó, ele tinha um suporte incrível sobre os filhos, sobre as filhas, de orientação. Orientação do que é certo, do que é errado. E como eu digo para vocês que eles eram participantes de vida social, porque a palavra diz que os filhos de Jó, ao voltar do ciclo de banquetes, Jó os santificava. Homem incrível. Olha a preocupação deste homem com os seus filhos. Dr. R.N. Champs relata que os filhos de Jó eram honrados pelos vizinhos. Olha que coisa. Honrados pelos vizinhos, pelos fazendeiros vizinhos. Os fazendeiros vizinhos convidavam os filhos de Jó para participarem dos seus banquetes. Jó já era mega rico. E os outros fazendeiros, que eram ricos também, convidavam os filhos de Jó para participar dos seus banquetes. E esses banquetes eram duradouros. Mas versículo de número 5, quando se encerrava o banquete, quando se encerrava o ciclo do banquete, Jó aplicava um limite. Era imposto um limite. Após os filhos se banquetear com os fazendeiros vizinhos, Jó chamava os seus filhos e os santificava.
Isso é muito interessante. Isso é muito profundo. Isso é muito incrível. Por quê? Jó se preocupava que os seus filhos indo nos banquetes, mesmo tendo o aval de Jó, mesmo que a circunvizinhança era pessoas de posse, assim como Jó era, que os filhos de Jó estavam em boas mãos, estavam em boas guardas, estavam participando de algo muito valioso, de comunhão com a vizinhança, mas Jó se preocupava que essas andanças dos filhos, os filhos poderiam intentar no seu coração de pecar contra Deus. Olha que pai incrível. Olha que preocupação maravilhosa que Jó tinha, que a Bíblia diz para mim e para você. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração após o ciclo dos banquetes. Jó não estava preocupado apenas que seus filhos iam banquetear, ia retornar ao seu lar, ficar debaixo da guarda de seu pai. Não, ele tinha uma preocupação espiritual que ia além da preocupação física. A preocupação de Jó, além da preocupação física, é a mais importante que temos que ter na nossa família. Mesmo que os filhos não tenham pecado, Jó era tão temente ao Senhor que ele se preocupava. Meu Deus, eu vou santificar aos meus filhos, eu vou sacrificar pelos meus filhos, porque eu me preocupo muito que esse Deus tão bom que eu sirvo, esse Deus tão fiel que eu sirvo, que os meus filhos nem falem, mas que eles atentem o seu coração contra o Deus Todo-Poderoso. Temos sim que se preocupar, principalmente com a integridade espiritual dos nossos filhos. Mas a minha filha não obedece. O meu filho não obedece. Mas, se você voltar lá atrás e seu altar pessoal estiver em ordem, ela vai te obedecer. Você precisa fazer de tudo. Você precisa fazer de tudo, a toda custa, de ter um testemunho para alguém se espelhar em você. E a nossa casa é rodeada de espelho 24 horas. Nessa noite, eu poderia chamar o seu filho no altar para ele dar um testemunho da sua vida no seu lar? Poderia convidar a sua filha para a sua filha dizer como é o altar de comunhão familiar dentro da sua casa? É necessário que nós gastamos tudo o que temos e podemos na preocupação espiritual com os nossos filhos. Esses banquetes, irmãos, duravam vários dias. Por isso, chamou-se encerramento do ciclo do banquete. Após os ciclos, os filhos eram convocados por Jó a se santificar. Jó tinha essa atitude de forma espiritual preventiva, a preocupar-se que seus filhos, durante as festas, corrompessem os seus corações e pecassem contra Deus. Jó foi um gerador de paternidade excelente. A palavra que o Senhor falou forte, quando estava ali no quarto, terminando esse sermão, muito forte. Se você não assimilar isso que Deus vai falar com você agora, o seu coração está pior do que uma pedra. Porque é muito forte o que o Senhor falou. Deus disse assim: é o que nós não cuidamos agora, estejamos preparados para chorar depois. É essa a palavra que o Senhor falou. Eu não tiro uma vírgula porque não é minha. O que nós não cuidamos agora, estejamos preparados para chorar depois. Você pode repetir isso bem forte? 1, 2, 3. O que nós... Não, tá fraquíssimo demais. Vamos lá. Dá para melhorar, vai. O que nós...
Realmente não dá para falar muito forte, porque isso é muito forte. Isso é muito do céu para a nossa vida. O que nós não zelamos hoje, estejamos preparados para perder amanhã. É a palavra do Senhor. Então, família é uma coisa, é uma joia. Que a gente tem que sofrer por ela, a gente tem que pagar um preço por ela, a gente tem que cercar a família com muros espirituais. Mas só consegue cercar a família com muros espirituais quem tem o altar espiritual na presença de Deus. Quem está no altar carnal, me perdoe, me desculpe, não consegue ver o perigo a rondar a sua casa, a sua família. Não consegue ver. Não consegue ver. Mas hoje à noite, que Deus vai abrir os seus olhos espirituais para você cercar a sua casa, cercar a sua família, assim como a ave galinha cerca os seus pintainhos quando vem o temporal. É isso que Deus está falando para nós, igreja, para nós crente, principalmente, cerca a sua família com proteção espiritual. Para você não esquecer isso. O que nós não zelamos hoje, estamos preparados para perder amanhã. O que nós não cuidamos agora, estejamos preparados para chorar depois. Restaure o altar da família. Os seus filhos choram por paternidade. Você é o pai biológico? Você é o pai de coração? Pouco importa. Pai não é quem faz, pai é quem dá amor, e amor de verdade. Não interessa a classe da sua filiação, não quero saber. O que eu quero saber é que a palavra entre na sua vida e algo mude no altar da sua família. Dinheiro não tampa buraco da rejeição. Bens não supre carência de desprezo. Muitas vezes, nós, avós, pais, cuidadores, às vezes, o papai e a mamãe dá tudo o que você quiser. É? Mas aqui dentro, como está? Às vezes, o dar, materialmente dizendo, não é o que vai suprir uma carência emocional, uma carência de desprezo, palavras do passado, nada disso supre. E o que eu vou dizer para vocês, o que Deus disse a mim também é mais forte. E não é palavra minha. Se for palavra minha, o Senhor tira aqui, tudo agora, mas eu sei que não é. O tempo que você não tem para os seus filhos hoje, amanhã você pode tirar 5 dias de licença da empresa para fazer um velório. Isso é como uma espada que entra no nosso coração e vai rasgando até nossas costas. Pai, vamos brincar de futebol? Agora não. O pai está tarefado. Pai, dá para levar no parque? Hoje não. Tá vendo o tempo de chuva? Pai, posso ir no mercado com você? Não, você só vai me atrapalhar. A pessoa vai criando dentro de si uma rejeição, uma carência emocional. Palavras vai entrando, palavras cortam mais do que espada, palavras, dependendo da palavra, é pior do que você levar um tijolo de bloco na cabeça. E isso vai dando linha, vai dando linha, até o ponto de que o velório, o cortejo, a tampa da urna fúnebre se fecha. Por
por favor, não deixe para falar que ama o filho no último momento que falta para você sepultá-lo. Não deixe de expressar que o filho, que a filha, que o esposo, que a esposa é importante na sua vida demais. Não deixe para expressar isso no último momento da despedida. Para de amar só com palavras, ame com atitudes. Naquele dia, nada que foi feito vai adiantar. Naquele dia, nada que se deixou de fazer vai dar mais para fazer. E a gente está falando de algo muito precioso que é a família. Então, avalie. Avalie. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, que todo mundo levanta 4 horas, 5 horas, 6 horas. Eu sei que a nossa vida é corrida, que a sua corrida, eu sei que é aceleramento total. Começa a tirar na semana pelo menos 50 minutos de dar atenção para os seus filhos total. Filho, eu sei que eu tenho que trabalhar, mas eu vou cancelar esse horário de trabalho. Entra no carro. Vamos na sorveteria, vamos no parquinho, vamos não sei aonde, vamos na casa da avó, vamos na casa do vô, vamos comprar chocolate, vamos tomar uma açaí. Faça o que você achar melhor, mas faça. Faça enquanto eles estão vivos do seu lado, enquanto você pode pegar na mão quente do seu filho para atravessar uma rua. Faça isso, faça isso. Porque esse aceleramento que o mundo está vivendo é uma coisa assim tão estranha, que tudo fica distanciado. Tudo fica distanciado. Aí quando é uma festa, um casamento, alguma coisa assim, a família Doriana, tudo bonitinho. Mas e os bastidores? E lá atrás? E dias atrás? E anos atrás? Como foi? Como foi? É preciso que nós avalie isso com muita cautela, com muita dedicação, com muito amor. Você conhece o seu filho? Você conhece a sua filha? Eu conheço o meu bastante. Às vezes ele chega, aí ele puxa ou o puff, ou vai na poltrona e ele fica quieto. Aí eu olho para ele olha para mim, aí eu olho para ele olha para mim. Bruno, você quer falar o quê? Porque eu conheço o perfil, a personalidade. Porque o que me faz conhecê-lo? Convívio. Quem não tem convívio não conhece ninguém, conhece superficial. Eu conheço meu filho. Conhece seu filho? Conhece mesmo? Conhece mesmo sua filha? Às vezes ela tá com um problemão, mas ela não te fala, porque ela se retrai, ela tem medo da sua reação. E não adianta. Tem gente que pensa assim, casou, se vira. Não, paternidade até a morte. A gente sempre vai ter que dar um suporte. Filhos são eternos. Não tem isso. Casou, não. A gente é mãe, a gente é pai, a gente sempre vai ter aquele amor contínuo, sempre vai ter que estender a mão, sempre vai ter que dar um suporte. Porque a gente quer preservar o altar na nossa família. Você tem transmitido confiança aos seus filhos, aos seus familiares? Mediante dos comportamentos diários dentro do seu lar? Temos sido um porto seguro para nossa família ou temos deixado Satanás reinar e transformar o nosso lar em ruínas? Não tem escolha. Ou a gente vai pagar um preço pela nossa família, continuar pagando e ver o Senhor agir. Nós não temos escolha. Você crê que Deus realmente pode restaurar a sua família? Diga assim, a restauração do altar na minha família vai começar por mim. Amém? Alguns princípios básicos
para restaurar o altar na nossa família. Intercessão familiar objetiva. Por exemplo, você tem 2 filhos, 4, 5. Por exemplo, hoje eu vou tirar essa semana 3 dias de jejum pela minha filha tal. Intercessão objetiva. Você não vai orar para marido, você não vai orar para primo, para sobrinho. Não. Senhor, essa semana eu sei que o Senhor vai restaurar o altar da minha família. Eu vou interceder 3 dias consecutivos em jejum e oração pela minha família. Depois mais 3 dias pelo meu outro filho. Objetivo. Oração intercessória com objetivo. Esse mês que passou, esse mês que iniciou, quantos dias de oração você fez por sua família? Ou você espera só vir ao culto da família, que a gente vai orar? Claro que a gente vai orar. É uma alegria a gente poder orar. Mas isso não pode acontecer. A gente tem que estar regando o jardim familiar, que é o nosso lar, com oração intercessória. Tiago, capítulo 5, 16, parte B, diz que o quê? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se o altar está em ordem, ora, que Deus vai dar a vitória. Busca a presença do Senhor. Faça propósitos de oração familiar. Resgate os autênticos cultos domésticos. Os crentes de uns pouco de ano atrás, poucos tinham TV na casa. Quando tinha, era a Telefunk. Pouco se assistia. Pouco tinha notícias de tanta tragédia como tem hoje. Pouco. As famílias tinham o hábito de se alimentar cedo, jantavam cedo. E era muito difícil a casa de algum crente que iam dormir sem orar junto em suas salas, sem cantar o hino da harpa, reunido com sua família. Talvez você é dessa época, ou os seus pais, os seus avós é dessa época, você pode dizer que estou falando uma grande verdade. As famílias tinham prazer em reunir para estabelecer a comunhão íntima com o Senhor. Hoje, como eu falei, a expansão da tecnologia tem roubado esses momentos dentro do lar. Tem roubado. Mas eu acredito que Deus ele vai fazer, através do nosso altar de sacrifício, coisas maravilhosas na nossa família. Segundo requisito de restauração no altar da família: sacrifício. Como eu disse no início, as pessoas querem ver tudo bem, mas elas não querem pagar um preço diante de Deus. Elas não querem se sacrificar para que Deus tenha misericórdia, olhe para nós e responda a nossa oração. Elas não querem. Elas querem que Deus dê tudo de mão beijada. Eu sinto em te dizer, você vai continuar nesse marasmo de derrota, porque Deus está te chamando. Se mexa, sacrifica, faça alguma coisa pela sua família. Ofereça a Deus algo valioso que mexa com Deus para que Ele responda os seus questionamentos, os seus pedidos familiares. Algo valioso para Deus. O seu jejum, oração, renúncia daquilo que Deus não gosta. Avaliar o que não faz bem para a sua família também não faz bem para você. E vice-versa. O que não faz bem para você não vai fazer bem para sua família. Isso eu falo de ruínas no altar da família. Jó, com seus filhos, fazia algo que era relevante aos olhos de Deus. Levantava-se, tomava banho, trocava de roupa e ia sacrificar ao Senhor por todos os seus filhos. Gente do céu, Jó tinha 10 filhos e sacrificava por cada um deles.
Talvez você tenha um só e está deixando a desejar. Aí o inimigo entra, faz a arruaça, faz a festa e depois, como eu disse lá atrás, o que nós não zelamos hoje, podemos chorar amanhã. Outra coisa, Jó executou plenamente sobre os seus filhos paternidade física e espiritual. Paternidade física. Seja um pai extremamente presente, participante na vida dos seus filhos, da sua família, no máximo que você puder. Nem que for para chorar. Seja um pai presente. A carência paternal gera feridas, traumas psicológicos, que podem se tornar irreversíveis ao longo da vida. Paternidade espiritual. O cuidado espiritual nós temos que ter pelos nossos filhos. A preocupação espiritual. Jó teve essa preocupação, essa relevância de santificar os seus filhos ao Senhor, com temor no seu coração, a ponto de imaginar que os filhos estivessem pecando contra Deus. Provérbios capítulo 22, versos de número 6, diz para todos nós: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Acontece? Claro que acontece. Nas melhores famílias, nos melhores lares isso pode acontecer. Mas uma coisa é certa: se nós ensinamos, o Senhor não vai cobrar de nós, porque nós ensinamos tudo que era certo. Outra coisa, seja um representante espiritual da sua família dentro da sua casa, a ponto da sua família sentir orgulho de você. Olha, ninguém muda ninguém falando. Só se muda o que está ao nosso redor se a gente se tornar um exemplo. Não adianta. Você pode pegar cinta, você pode pegar o que você quiser. Você pode pôr de castigo, mas ninguém consegue mudar muita coisa só na falácia. Se muda quando nós se tornamos um exemplo dentro do nosso lar. A cobrança excessiva arruína. Um bom exemplo, ele arrasta. Não se pode cobrar ninguém aquilo que não somos. Se você for alguém que ora, seus filhos vão ter desejo de orar. Se você for uma pessoa de oração, sua família terá motivações de sobra para orar. Se você gosta de frequentar os cultos, uma hora ou outra, a sua família vai estar na igreja com você. Se você criar um hábito de jejum, alguém que está do seu lado, que está te supervisionando, uma hora ou outra, vai ter desejo de jejuar junto com você. Ou seja, o exemplo que você for espiritual, alguém com certeza vai se espelhar em você. Os princípios de Deus que você anunciar dentro da sua casa vai ser um gerador de grande colheita na sua família. Os princípios espirituais que você gerar dentro da sua casa será um gerador de vitórias dentro da sua família. Ainda existe solução para a família. Deus está fazendo, através da palavra, a parte que Ele tem a fazer. Trazendo nessa noite a anunciação do seu glorioso evangelho. Agora é com você. Agora é com você. Faça a sua parte. Deus te deixou com vida. Deus te deu saúde. Deus te deu fôlego. Deus te deu ânimo. Porque Ele quer que você aplique esses princípios para que o altar da sua família seja restaurado, seja santificado, seja edificado pelo poder de Deus.
Mas é tão difícil orar. Eu tenho que dormir cedo porque eu tenho que trabalhar. Bilhões de pessoas no planeta têm que dormir cedo. Alguns já estão até dormindo porque precisam trabalhar. Isso é da terra, isso é do ser humano, isso é normal. Mas o Senhor vem falando algo ao coração do pastor, ao coração do bispo, ao meu coração há muitos dias, que é algo assim sobrenatural da parte de Deus e maravilhoso. Diga, o quê? Mudanças de hábitos espirituais faz Deus mudar circunstâncias. Meia-noite você não vai orar porque você cansou e quer dormir. 1h da manhã não dá para levantar porque você já ferrou no sono, vai ser difícil você acordar. 2 horas, você não vai levantar de jeito nenhum. Você não vai. Mas o Senhor tem ministrado ao nosso coração algo grandioso e muita relevância. Salmo 5, versículo 3 diz assim: de manhã, Senhor, ouve minha voz. Ouve a minha oração. De manhã eu a ti me apresento e fico esperando. Só espera no Senhor quem confia nele de verdade. Aqui o Salmo está dizendo para mim e para você: faça a sua parte. Não consegue orar? Dá um jeito a partir dessa noite, se vira. E o que eu quero dizer, essa ministração, que é algo relevante para nós, para mim, para o nosso bispo, para todos que estão aqui serão. Pratique oração das 4 às 6 da manhã. Meu Deus, é muito tempo. Muito tempo é ver seus filhos perdidos. Muito tempo é ver o altar familiar em ruína, tudo destruído. Muito tempo é você desanimar da fé. Muito tempo é você não guardar uma palavra como essa de hoje, uma instrução celestial para que a sua família seja honrada por Deus. Nossa, mas está com sono? Eu vou estar morrendo de sono. Dá um jeito. É a sua família que está em risco. Dá um jeito. Se vira nos 30, dá um jeito. Eu fiquei tão feliz que ontem eu não estava muito bem, tive que adiar alguns atendimentos que faremos hoje. Conversando com uma irmã, eu falei: irmã, você acorda muito cedo para trabalhar? Porque às vezes seu atendimento vai ser demorado. Ela falou: pastora, eu acordo 4 horas da manhã para orar. Que coisa maravilhosa de ouvir. Que coisa tremenda de se ouvir, que hoje não ouve isso na boca de crente, nem que Jesus volte logo. Eu fiquei muito feliz com isso. É radiante você ouvir uma coisa dessa. Pastora, 4 horas da manhã eu estou de pé, não só para trabalhar, mas para orar. É uma pessoa que sabe, que precisa de princípios, que precisa de regar o altar da família. Isso só vai acontecer com oração. Um dos melhores horários é esse. Um dos melhores horários. Faz um teste. Veja quem você é hoje e quem você se tornará. Orando. E é uma coisa tão gloriosa, das 4 às 6 da manhã. Quem vai trabalhar cedo, já vai estar, primeira coisa, nota 10, cheio do Espírito Santo para enfrentar suas batalhas diárias. E depois que seu corpo acostumar, nunca mais você vai querer deixar de orar nesses horários. Mas tem criança, reveza. Deixa o marido com as crianças, ora você 1h30, depois troca. Mais interessante é que ore. O relevante é que ore. Por quê? É uma das horas que o ser humano consegue ter um sono mais completo. Mas o Senhor está pedindo a nós sacrifício pelo altar da nossa família. E Deus está ensinando tudo para nós. Cabe a nós guardar e praticar. Cabe a nós guardar tudo que o Senhor está nos ensinando e praticar sobre a nossa
família. Como o bispo já anunciou ontem, nós vamos estar fazendo oração pelas famílias, pelos casais, também pelas famílias que estão online. E tudo isso que Deus ensinou para nós hoje não é nenhuma vergonha. É que o Senhor quer que sejamos uma família edificada nele. Que nós não sejamos uma família manca na presença dele, deixando o altar familiar ser despedaçado pelos laços do adversário. E se você precisa que Deus restaure o altar familiar, saia do seu lugar e venha à frente do altar. Eu convido o bispo e nós vamos estar orando pelos casais, pelas famílias e para que o Senhor venha restaurar o altar da família. Os filhos, se puderem, una com seus pais. Esposo e esposa, unem-se um com o outro. As famílias que estão online, vocês que quiserem e puderem, entrem em oração. Porque, mas Jó fazia tudo isso porque ele era rico, Não, Jó fazia isso porque ele precisava proteger a família. Ele precisava trazer suporte espiritual para a família. Eu passo ao bispo em nome de Jesus. Paz, Senhor, para todos. Fazendo um favor, chegam mais perto do altar, que aí outras pessoas chegam perto também. Olha aqui, por gentileza. Tem 2 semanas eu vi um testemunho de um pastor. Quem é o pastor? Não é daqui de Sarandi, nem do Paraná. É um homem que eu acompanho, uma família, um homem de Deus. Porque não é porque eu sou pastor que eu também não preciso de pastor. Eu também sou pastoreado. E ele, certa feita, com um casal de filho, tem até hoje. Filhinho com 6 anos de idade, a filha com 5 anos de idade. Quantos anos? 6 e 5. Certa feita, uma família, um casal de membros da igreja que ele pastoreia, uma igreja muito grande hoje, foi visitar o pastor e a pastora. Chegaram lá, encostaram o carro, o pastor foi lá, abriu o portão, eles entraram. Quando a família, o casal de membros, colocou o pé na sala, viu um menininho de 6 anos de idade, debruçado no tapete, falando em línguas. Por favor, segure isso. Falando em línguas, orando, adorando a Deus. Viu uma menininha de 5 anos de idade, chorando, falando em línguas, orando, adorando a Deus. E a família, o casal, a família ficou olhando assim 5, 10, 15 minutos, não paravam. Aí a família olhou para o pastor e para a pastora disse assim: vem cá, como que você consegue ensinar essas crianças isto? O pastor disse: eu não ensino. Eles vê eu fazendo. O melhor ensino não é o que se fala, é o que se faz. Ele disse: eu não ensino eles. Eles estão fazendo o que a gente faz. Mas é só hoje. Vem amanhã. Vem depois da manhã. Aí o pastor disse: quer mais? Vem aqui 3 da manhã. Porque eu faço oração judaica das 3 às 8 da manhã. É uma oração que eu também estou. A oração judaica. Um dia eu vou pregar para você sobre o poder da oração da madrugada. Então o que acontece? Gente, pare de cobrar o que não estamos fazendo. Vamos começar a ser um exemplo. O que a pastora disse é verdade. O meu neto vem, vamos brincar. Está lá o vô lendo a Bíblia. Está lá o vô orando.
quanto o meu coração tem hora. Mas ele está vendo. Ele vai para 5 anos. Mas eu tenho certeza que daqui um dia ele vai falar assim, olha, eu via o meu avô todas as vezes orando. Dura coisa se ele visse o avô na Netflix, toda hora, no celular, etc e tal. Vamos guardar esse testemunho que é verídico. É verídico que eu acabei de falar desse pastor. Vamos olhar para essa cena e aprender? Fique à vontade. Olhe um minutinho só para essa cena. Será que dentro dos nossos lares está acontecendo isso na hora da janta? Do almoço, antes de dormir? Ou como a pastora diz, cada um com celular? Eu termino. Aí eu digo essa palavra com todo, me desculpa, o desgraçado do diabo entra no meio, rebenta tudo. Por que ele entra no meio? Porque ele não está encontrando proteção. Porque oração é proteção. Ler Bíblia é proteção. Gente, o melhor presente que se dá para um filho é uma Bíblia e não um celular. Sabe por que teu filho não lê Bíblia? Porque você deu um celular para ele jogar. A culpa é dele? Não, ele é criança. Não trabalha? Não é ele que foi na loja? De quem é a culpa? Vamos orar? Vamos orar, igreja? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, meu Deus, aqui estamos na sua presença, e há pais aqui, meu Deus, que estão agora com remorso, mães, a consciência pesada, porque deu um presente errado e agora quer cobrar o certo. Mas a partir de hoje, Senhor, este pai, esta mãe, meu Deus, não vão falar para os filhos e ler Bíblia, vão ler a Bíblia com os filhos. Não vão falar para os filhos, vai orar, vão orar com os filhos. Senhor, sua palavra foi ensinada. O Senhor já disse tudo o que tinha que dizer nesta noite. E está escrito que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não ouça o que o pregador diz. Não ouça o que a pregadora diz. Ouça o que o Espírito Santo diz. E o teu Espírito Santo hoje advertiu, ensinou, instruiu. Senhor, eu quero apresentar aqui cada família, casal, pai, mãe, filhos. Meu Deus, não adianta também eu só ficar orando por famílias, por casais. Mas, meu Deus, se também os pais não fizerem por onde? Meu Deus, o teu servo Jó, meu Deus, ele não era um homem qualquer, ele era um mega empresário, fazendeiro, tinha tantos 1000 animais, tantos 1000 servos, empregados. Eu imagino uma agenda de Jó, meu pai, uma agenda, meu Deus, superlotada de tanto compromisso, mas ele encontrava um tempo de madrugada para levantar-se e orar pelos seus 10 filhos, meu Deus. E era toda a madrugada. Muitas vezes a nossa agenda, meu pai, é 2, 3 coisinhas só. 6, 7 da noite já estamos, meu pai, Senhor, sem nenhum compromisso agendário. Mas mesmo assim, não levantamos de madrugada para orar, nem que sequer por um filho, como aqui o Senhor disse nesta noite. Meu Deus, e aí, meu Pai? Se não há uma cobertura paternal, maternal sobre o filho, meu Deus, o inferno reina.
Mas hoje, Espírito Santo manda te dizer, pai e mãe, marido e mulher, o Espírito Santo manda te dizer, tampe esta brecha, tampe a brecha espiritual contra teu filho e tua filha. Tampe a brecha, pague um preço, comece a levantar as madrugadas e clame ao Senhor, faça como os judeus, faça como Jesus que orava às madrugadas. Senhor, oh, remanda kesher falamasuri hai, Horiande kamase mi homenevia lamanchoria, Ricas turquianai, suriak estar que flamasúria. Senhor, não é no meio de uma humanidade corrupta, uma humanidade, Senhor, terrível. O exemplo de Noé salvou sua família. Já Davi, para agradar o povo, perdeu a família. Meu Deus, que seguimos o exemplo de Noé, que levanta-se Noé nos lares, que levanta-se Noé nos lares, que o nosso exemplo venha impactar nosso familiar, que nós não venhamos dar nenhuma brecha, meu Deus, para que alguém da nossa família nos acuse, que o nosso testemunho venha falar mais alto do que as nossas palavras. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria para esta mãe, dá sabedoria para este pai. Senhor, nós oramos e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Fazendo um favor, volte para o seu lugar, por gentileza. Deus abençoe pela sua palavra, Deus abençoe a vida da minha esposa. Ah, tá. Veja bem, se os irmãos estudarem a Bíblia, você vai encontrar bons exemplos de pais e mães na Bíblia. Mas também você vai encontrar maus exemplos de pais e mães na Bíblia. Está recheado. A Bíblia está recheada. Como ser um bom pai? A Bíblia vai lá ensinar como ser uma boa mãe. Lembra a mãe, a mulher cananeia? Deixou a filha em casa doente, horrivelmente endemoniada. Foi até Jesus, pedindo um socorro. Jesus, por um tempo, ficou em silêncio. Mas ela continua ali na perseverança. Que boa mãe. Que ótima mãe. Lembra Jairo? Que pai, hein? O filho estava à morte na casa. Saiu de dentro de casa, foi atrás de Jesus, se jogou no chão, nos pés de Jesus. Olha, por favor, quanto tempo faz que a gente não se joga no chão, aos pés de Jesus pela nossa família? Debruçar a ponto de banhar o chão de lágrimas, clamar mesmo, gritar. A pastora disse uma frase, que esta frase fica sempre no nosso coração. Se não cuidar do teu filho hoje, você pode chorar amanhã por ele. Por ela. Que guardamos este culto hoje no nosso coração. Guardamos. E é tão interessante que, se não haver um concerto no altar, como vai orar? Se o pai já está devendo para Deus, a mãe, como é que vai orar? É ou não é? É ou não é?
Meu pai dizia isso. Pai não é o que faz, pai é o que cuida, ensina. A pastora disse uma coisa, eu estou doido para terminar, mas já pensou se pegasse o microfone e chamasse o seu filho aqui para falar como você é na sua casa? Como um pai, como mãe? Será que você passaria vergonha? E eu tenho certeza também que o seu filho ou a sua filha não iria mentir. Tenho certeza. Chamasse o teu neto, tua neta aqui. Pessoa, tua neta falando, meu vô Santa seminu lá em casa, na casa. Eu encontro meu vô direto sem camisa, de shortinhos. Já pensou que coisa feia? Minha avó, pula um forró em casa que você nem imagina, pastor. Mas ela é crente. É do círculo de oração a vovó. Pastor, mas a avó não é isso que você está pensando, não. Mas é uma noveleira, pastor do céu. A avó gosta de uma novela. Já pensou? Mas você sabia que Deus pode permitir isso acontecer? Pode. Então por que não a gente não começar a tampar as brechas a partir de hoje, mudar, se arrepender, e os nossos filhos olhar para a gente e falar, aí é um pai mesmo, não é só pai porque dá dinheiro para mim, me leva para o shopping, aí é um pai crente. Eu vou lá na janela espiar, o pai devia estar assistindo um filme, está lá assistindo um culto, uma pregação, está lá dentro de um estudo bíblico aprofundado. Eu abro o celular do meu pai, investigo todinho, ele não está perto, não vejo nenhuma conversa fiada dele. Pergunta ali para o meu filhão. Eu posso falar isso na tua frente, ele está aqui do meu lado. Agora eu te pergunto, teu filho pode investigar teu celular? Tua filha? Ela tem a liberdade? Tem a senha? Meu Deus, que culto, viu? Eu sei que o horário passou, mas é um culto só no mês desse. Mas vale a pena, porque a sua família tem muito valor para Deus. Seu filho, sua filha. E você, filho, filha, valoriza a mãe e o pai que você tem. Crente no Senhor, servo do Senhor, valoriza. Amém? Estamos abençoados? Graças a Deus. Você vai sair daqui feliz? Olha, então é bênção do Senhor. Nicolas de Souza, ele pede oração pela família. Amém, Nicolas? Vamos estar orando aqui no término do culto, tá bom? Está ali no TikTok com a gente, né? Deus abençoe. Olha, ontem foi culto da Santa Ceia. Vocês que não puderem estar aqui para ceiar, terminando o culto, vou estar aqui servindo a ceia para vocês, tá bom? Está aqui no jeito a ceia, tá? Fique sem ela não. Vamos terminar, por favor, se coloquem de pé, por gentileza. Quantos a partir de hoje vai orar pela família? Sei que você já ora, né? Mas não é aquela oraçãozinha não, a oração de gato. Sabe o que é a oração de gato? Miau. Talvez você disse, bispo, eu não consigo orar. Eu vou te ensinar. Escute aqui isso, eu estou terminando. 2 minutos. Eu não consigo orar, bispo. Não sei, eu não consigo orar. Não tenho palavras para orar. Eu vou orar, fico tão cansada, tão cansado. Eu não tenho palavras para orar. E olha que você tem um tanto de gente na sua casa para você orar, né? Eu não consigo, bispo, orar. Sabe por que você não consegue orar? Diga por quê. Eu não consigo orar? Por que eu não consigo orar? Diga. Porque você não ora pela tua vida de oração. Entendeu? Comece a orar pela vida sua de oração. Como assim, bispo?
Deus, me ajuda a orar, me dá força para orar, me reveste do poder da oração, coloca palavras dentro do meu coração, me anima na oração, tira da minha vida o que impede de orar, arranca da minha vida o que impede de orar. Você ora para todo mundo e para todas as coisas, mas você nunca ora pela tua vida de oração. Quando você não ora pela tua vida de oração, a tua vida de oração não tem vida. Começa a partir de hoje a orar pela tua vida de oração. Comece a jejuar pela tua vida de oração. Comece a colocar a tua vida de oração nos pés de Jesus. Comece a falar: Jesus, toma conta de toda a minha vida de oração. Gente, você vai ter tanta palavra que quando você querer parar de orar, você se levantar, o Espírito Santo fala: dobra o joelho mais um minuto. Aí você dobra o joelho mais um minuto, você está ali, você viu, passou meia hora. Aí você levanta, o Espírito Santo dobra o joelho, fica mais 2 minutos. Você dobra o joelho mais 2 minutos, você viu, passou mais 1 hora. Quando você viu, você orou 4 horas. Experimenta passar 4 horas orando e vem falar para mim que experiência você teve quando você saiu da oração de 4 horas. Vem falar para mim. Eu vou te falar que você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Pelo menos passe 4 horas. Não é meia horinha, 1 horinha não. É 4. Passa de 4. Depois você me fala. Que experiência você teve quando você saiu do quarto da oração de 4 horas? Das 4 da manhã às 8, ou das 3 da manhã às 7, ou da 1 da manhã às 5 da manhã. Experimenta. Coloca o teu filho que não quer nada com Deus 4 horas debaixo do teu joelho. Só faz isso. Pastor, e se eu não aguentar ficar 4 horas? Debruce. Pastor, se der sono, leva uma jarra de água. Quando o sono vir, joga na cabeça que você não dorme. Depois você me fala, depois de 4 horas de oração, o que vai acontecer, bispo? Você vai querer orar sempre 4 horas de oração. Porque quem ora, quer orar mais. Quem não ora, para de orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, primeiramente eu quero apresentar o Nicolas Souza, que pede oração pela tua família. Nós apresentamos ele em tuas mãos agora e toda a sua família. Senhor, nós não sabemos como estão a família dele, mas colocamos em tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus também queremos te agradecer nesta noite por este culto tão maravilhoso, por esta palavra tão tremenda pelo teu Espírito Santo, por essa instrução divina, essa inspiração que o Senhor trouxe, meu Pai. Senhor, o Senhor está cobrando de paz aqui para orar. Mas não é uma oraçãozinha, meu Deus, gato pingado. Não é uma oraçãozinha de leite com café, meu Pai. É pagar um preço, meu Deus, eterno. Senhor, é uma oração, meu Pai, sacrificial. E a partir de hoje, esse pai, esta mãe vai começar a orar bastante, porque aprenderam hoje que a vida de oração precisa também ser orada. Ó Espírito Santo, nós te louvamos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos de todo o coração, meu Deus. Senhor, e domingo que vem, se o Senhor quiser, aqui estará o culto da celebração ao Senhor novamente. Pai eterno, inquieta Espírito Santo este pai e esta mãe, para levantar as madrugadas e pagar um preço de oração pela tua família. Senhor, inquieta este pai e esta mãe de uma forma gloriosa, de uma forma sobrenatural. Senhor, esta pessoa faz levantar de madrugada sem um despertador, para que esta pessoa saiba que é o teu Espírito Santo que está cobrando deste pai e desta mãe. Não precisa nem colocar o relógio para despertar. Deus vai te acordar para falar, para mostrar para você que Deus quer que você coloque a sua família nos seus joelhos de oração. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu abençoo a tua família desde agora e sempre. Todos dizem amém. Não precisa nem pôr relógio, não. Faz uma prova com Deus. Faz, ainda hoje vai chegar na tua casa, você vai jantar, etc e tal. Fala aqui, Deus, Jesus, o meu pastor me desafiou para mim não colocar relógio para despertar de madrugada. Ele vai te despertar ou 1 da manhã, ou 2, ou 3, ou 4. Ele vai te despertar. Ele mesmo vai te acordar. Vai te dar uma vontade de ir ao banheiro. Vai te colocar uma sede no rim.
vai te dar, de repente, um sonho e você vai acordar com aquele sonho. Vai fazer um cachorro latir só para você acordar, depois ele fecha a boca do cachorro. Vai fazer um gato andar no telhado. Alguém vai parar no portão e vai buzinar. Há uma moto silenciosa. Não xinga, não faz nada, não grita. Lembra, é o Espírito Santo chamando. Vem para o secreto que eu quero falar com você. Faz esse teste, depois você vem no altar aqui falar. Eu fiz uma prova e Deus me acordou. Agora escute, se Deus te acordar, não vire para o outro lado. Lave o rosto, tome o cafezinho vencido ainda, aprende com o pastor e volte para o cantinho falar com Jesus. Ele vai estar te esperando lá. Aí ele vai te dar paciência para lidar com o filho, sabedoria para lidar com o filho, sabedoria para lidar com esse problema que teu filho está enfrentando, que te causa tristeza, angústia. Ou seja, ele vai te instruir em tudo. Faz um teste, depois você me fala. Um culto que eu tiver aqui com você, você me fala. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação com o Espírito Santo seja com todos. Todos dizem: se Deus é por nós, agindo Deus, Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo na fé e ele fugirá. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Boa noite. Deus abençoe.